Olá! Nessa microaula vamos ver aquilo que há de mais importante na ciência, os números. São eles que expressam todas as grandezas, todas as medidas. Vamos falar sobre as propriedades da matéria que são expressas com os números. E vamos ver as unidades bases das medidas e a importância e o custo dos algarismos em um número. Mas antes, vamos começar com o nosso método, o método científico. Aqui a gente vai ter uma pequena noção do que consiste o método da ciência. E é só fazendo experimentos através dessa metodologia que podemos acreditar em seus resultados. Bem, o método científico ele tem basicamente três grandes pilares. Consiste na observação, na representação e interpretação dos dados. A observação requer experimentos. Os experimentos, por sua vez, requerem a aquisição de dados. Esses dados é aquilo que a gente extrai do instrumento que utilizamos para fazer o experimento. Esses dados podem ser qualitativos ou quantitativos. Veja, os dados quantitativos são expressos com números. Não é? Eles nos dão uma grandeza de uma certa propriedade. Para se conseguir esses dados, precisamos de instrumentos. Então, esses instrumentos custam dinheiro. Então, os dados, esses números, também custam dinheiro. Veja, por exemplo, no nosso laboratório. Esse é um dos instrumentos que temos lá, um aparelho de espalhamento de luz. Ele custa cerca de $150 mil. Já esse outro aparelho também custa por volta de $100 mil. É um aparelho para fazer eletrofiação de nanofibras. Então, o primeiro aparelho era para adquirir dados. Esse é para confeccionar um material. São dois tipos de instrumentações usadas pelo cientista. Pois bem, uma vez que você tem os dados, devemos então seguir para a representação desses dados. Para mostrar esses dados, devemos sempre seguir uma descrição técnica, utilizando símbolos e equações e unidades padronizadas. Em outras palavras, precisamos escrever de tal maneira que seja fácil e objetivo a leitura desses dados. Após a representação dos dados, então, partimos para a sua interpretação. Bom, a gente deve traçar algumas hipóteses que tentem explicar o fenômeno ou os fenômenos que estamos observando. Essas hipóteses devem estar ancoradas em leis, teorias e conceitos já estabelecidos na ciência. Pois bem, essa foi uma rápida introdução sobre o método científico. Vamos continuar falando de mais propriedades da matéria. Mas o que é a matéria? Bem, a gente aprende lá no ensino fundamental que a matéria pode ser dividida em dois tipos. Porções de matéria que correspondem a misturas ou ainda porções de matéria que correspondem a substâncias puras. Essas misturas, elas podem ser heterogêneas ou homogêneas. E ainda, esse capítulo é algo que vemos na disciplina Soluções e Equilíbrio de Fases. Já as misturas heterogêneas, elas podem, por exemplo, ser dispersões coloidais, né? Como os coloides liofóbicos. E os coloides liofílicos, por outro lado, são misturas homogêneas, tal como as soluções coloidais, como uma solução de uma macromolécula em água. As substâncias puras, por sua vez, podem ser divididas em compostos, substâncias compostas que têm mais de um tipo de átomo, ou ainda aquelas que são elementares, formadas exclusivamente por um único tipo de átomo. Os compostos podem, por sua vez, serem moleculares, então esses átomos estão agrupados, né, covalentemente ligados em pequenas moléculas, ou ainda estarem numa matriz tridimensional, numa rede iônica, né? Então são compostos iônicos. De qualquer maneira,
os compostos sempre têm mais de um tipo de átomo. Já os elementos, que são exclusivamente feitos por um único tipo de átomo, podem ser monatômicos, como o hélio, diatômicos, como o nitrogênio, ou ainda poliatômicos, como alguns alótropos do enxofre. Pois bem, vamos começar então a falar sobre os números. Eles estão por toda a parte. Qualquer lugar que você olhe, você vai encontrar um número. Por exemplo, quantos litros de gasolina cabem no seu automóvel? Ou quanto dinheiro você ainda tem na sua carteira? Qual a velocidade da internet da sua casa? Quanto foi que você bebeu ontem à noite? Tudo isso deve ser expresso com número, não é? Pois bem, assim são também as propriedades da matéria. Para começar, vamos logo distinguir os tipos de propriedades. A primeira distinção é essa: as propriedades físicas são aquelas onde assumimos que a composição química não varia durante a medida. Por outro lado, as propriedades químicas, elas nos dizem a tendência que de alguma mudança acontecer na composição química. Por exemplo, o potencial de oxidação ou ainda a inflamabilidade. Não é? Pois bem, uma outra forma de classificar as propriedades da matéria é essa, baseada nas propriedades extensivas e intensivas. É muito importante. As propriedades extensivas, elas dependem da extensão da amostra que eu pegue do meu sistema. Então, o valor dessa propriedade vai depender da extensão da amostra que eu pegar do meu sistema. Já uma propriedade intensiva, ela independe do tamanho da amostra que eu pegue do meu sistema. Ela deve ser a mesma em qualquer região do meu sistema, não é? Então, é uma propriedade intensiva. Usando esses conceitos, talvez você consiga responder essa charada. Eu fiz essa pergunta em uma seleção de bolsistas para o nosso laboratório, né? Era uma forma de brincar um pouco, mas também sacar ali a sagacidade ali dos alunos. E você, sabe a resposta? É bem simples, né? Ela está aí na sua cara, literalmente. Pois bem, veja alguns exemplos de funções e propriedades que iremos usar aqui nesse semestre, classificado inicialmente como propriedade extensiva. Então veja a entropia, o volume, a massa, o comprimento. Tudo isso depende da quantidade, né? Se eu pegar um pouquinho, eu tenho uma certa massa. Se eu pegar um pocão, eu vou ter uma massa maior. Por outro lado, propriedades como a densidade, pressão, condutividade e viscosidade independem da amostra. Por exemplo, a condutividade de uma gota de água deve ser a mesma que eu encontro num balde de água, né? A viscosidade de um líquido independe da quantidade do líquido. Assim como a temperatura. Opa, aí um spoiler para resolver a questão da pulga. A temperatura independe da quantidade, é uma propriedade intensiva. Eu poderia medir a temperatura de uma pulga colecionando um montão de pulgas, colocando elas dentro de um tubo de ensaio e lá colocando o meu termômetro. Aquele valor que eu ia ler, como uma propriedade intensiva, independe do número de pulgas. Eu não precisaria conhecer o número de pulgas. Já se eu quisesse saber a massa de uma pulga, usando uma balança ordinária, eu teria que também acumular bastante pulgas para poder então verificar uma massa lá na balança, mas nesse caso eu precisaria saber o número de pulgas, porque a massa é uma propriedade extensiva, não é? Pois bem, além das propriedades extensivas e intensivas, também podemos classificá-las como sendo macroscópicas e microscópicas. Então, uma propriedade macroscópica a grosso modo, podemos dizer algo que se vê a olho nu, mas não é só isso. Ela é uma propriedade que resulta daquele conjunto de microestados possíveis para o sistema. Calma, a gente logo vai aprender o que é isso quando estudarmos termodinâmica estatística. De qualquer maneira, uma propriedade microscópica é algo que ocorre lá no mundo das partículas, naquela dimensão, né? Então é por aí que a gente a distingue.
Por exemplo, a capacidade de dissolver um óleo, uma gordura na água, a detergência, é uma propriedade macroscópica. Eu posso realmente ver com meus olhos, eu posso medir com instrumentos macroscópicos. Por outro lado, ainda outro exemplo é a viscosidade, né? O escoamento de um líquido através de um orifício ou a resistência à passagem dessa bola. Isso é uma propriedade macroscópica. A gente está vendo aqui com os olhos ou com o instrumento. Assim como o pH de uma solução ou a condutividade elétrica dela, de qualquer maneira, são propriedades macroscópicas. A massa também, e assim por diante. Por outro lado, o fenômeno da adsorção, né, o equilíbrio de adsorção, prevê aí, é baseado em propriedades microscópicas. Outro exemplo é a própria microscopia. Né? Na microscopia eletrônica, tal como, por exemplo, na de força atômica, a gente já chegou à escala atômica, né? Podemos ver átomos individuais. E também quando a gente expressa ali mecanismos de reações baseados em parâmetros cinéticos e termodinâmicos, estamos no domínio das propriedades microscópicas. Essa outra classificação é muito importante e é a que mais os alunos esquecem: as propriedades dimensionais e adimensionais. Propriedades dimensionais são propriedades onde a dimensão sempre é obrigatória. Ela expressa a grandeza de uma dimensão física. Então, a gente tem que especificar que dimensão física é essa. 3 quilogramas, 3 litros, 3 atm. Veja só, a unidade muda tudo, é a dimensão. Por outro lado, existem sim algumas propriedades que são adimensionais. Ela não tem nenhuma grandeza física associada. Ela apenas dá uma quantidade ou uma relação. Por exemplo, o índice de refração é um número adimensional. Mas as unidades dimensionais precisam sim de unidades. Por felicidade, a gente tem um padrão de unidades, né? Um conjunto de unidades interrelacionadas que é usado frequentemente pela ciência, é o Sistema Internacional. Ele é feito de 7 unidades base, que são necessárias, a gente tem que defini-las, né? E uma vez que a gente conhece essas unidades, todas as demais são derivadas. E ainda utiliza uma base de prefixos de potência de base decimal, então fica muito fácil e reprodutivo ali em todas as disciplinas da ciência. Ali estão as 7 unidades base. Algumas que a gente vai usar com muita frequência, tal como o Kelvin, né, o quilograma, o mol. Outra que usaremos menos vezes, como o metro e segundo e ampere. E uma que nessa disciplina certamente não usaremos, que é o candela, né, a vela. Né? Então é a unidade de iluminação. Bem, poderia falar aí sobre várias dessas propriedades, né, como elas foram descobertas e assim por diante, mas veja, uma das propriedades que a gente vai usar agora nessa unidade é o Pascal. Ela é uma unidade derivada. Né? Ela depende da definição de outras unidades. Depende da definição do Newton. Então, o Newton, por sua vez, depende da definição de massa. E a aceleração depende de distância, ou seja, o metro, e o tempo. Então, todas essas unidades são bases. Finalmente, temos uma unidade derivada que é a força e depois também a pressão. Outra unidade derivada é o Joule, né? Que pode ser obtido de várias maneiras. Pressão vezes volume, força vezes distância, potencial vezes carga sobre tempo, tensão vezes área. Tudo isso aqui, baseado em unidades do Sistema Internacional, vai nos dar Joule. Então, são algumas conversões importantes que já sabemos. Sabemos que 1 Pascal vezes metro cúbico é a mesma coisa que 1 Newton vezes 1 metro. Né? Ou que ainda a tensão, que é milinewtons por metro vezes metro ao quadrado, dá a mesma coisa que 1 Joule. Bom, veremos ainda nesse semestre o calor e o trabalho. Ambos são expressos também com a unidade de Joule. Finalmente, na última parte dessa microaula,
veremos a importância dos algarismos. Veja, algarismos custam caro e a gente às vezes tem a tendência de subestimá-los ou superestimá-los. Às vezes a gente arredonda sem nenhuma piedade e algumas vezes a calculadora nos dá um número com várias e vários algarismos depois da vírgula e a gente os usa numa prepotência total, como se tivéssemos gasto tanto dinheiro assim para justificar eles no papel. Veja, por exemplo, essa balança aqui talvez seja a balança mais barata que você consiga comprar por aí, né? É uma vara equilibrada num cordão, não é? Essa balança, a escala tem divisões de 50 gramas. Então, eu não tenho como ter nenhum algarismo depois da vírgula, né, nessa balança. Ela não me permite. Eu não tenho dinheiro suficiente para colocar uma casa depois da vírgula nessa balança. Essa balança, ela também não me dá nenhuma casa depois da vírgula, mas me dá mais algarismos. Porque aqui, veja, essa divisão de 50 e 50 são múltiplos de 50 gramas que eu vou poder ter aí na minha balança. Aqui são múltiplos de 1 grama. Né? Aqui, essa massa naquela balança iria me dar 250 gramas. Aqui já está me dando, olha, 243. Essa balança aqui é um pouco mais cara que a anterior. Mas se eu gastar um pouco mais de dinheiro, eu consigo agora ter, veja, até 2 casas depois da vírgula. Agora eu tenho até 4 algarismos significativos ali, ó, né? 2 casas depois da vírgula. Se eu pagar um pouco mais, eu tenho agora 4 casas depois da vírgula. Então eu tenho o direito de usar esse número. E devo usar, porque eu gastei muito dinheiro para ter esses números. Não posso desperdiçá-los, né? Veja que hoje em dia existem balanças com precisão de 0,1 micrograma, já na faixa dos nanogramas, né? 0,1 microgramas são 100 nanogramas. Então, eu tenho todos esses zeros aí depois da vírgula. Então, veja, quando a gente compara a precisão com o preço. Se eu colocasse uma balança, uma massa de 5 gramas nessa balança, ou seja, uma massa desconhecida e me desse 5 gramas nessa balança, não necessariamente essa massa teria 5 gramas. Se eu gastar um pouco mais de dinheiro, talvez eu percebesse que essa massa, na verdade, tem 4,8 gramas. Pois bem, eu fiquei desconfiado desse valor, posso melhorar ele. Posso comprar uma balança um pouco mais cara e pesar ele, e ali eu vejo que, na verdade, era 4,76 gramas. E se eu for aumentando a precisão da balança, eu vou aumentando a qualidade dessa minha medida. Veja, 5 gramas agora está bem longe disso, né? Eu já melhorei muito esse número e posso ter números ainda melhores. Só que para isso eu vou ter que gastar muito, muito mais dinheiro. Mas já pensou se eu gastei todo esse dinheiro, tem esse número aqui, mas na hora de escrever eu digo, isso aqui é 5. Poderia ter feito todo o meu mestrado, doutorado, etc., com essa balança aqui, não é? Veja a diferença de preços. Detalhe que esses preços estão desatualizados, né? Porque nos últimos anos o real desvalorizou como nunca, né? Estamos em uma desvalorização meteórica do real, né, nesse país. Então, esses preços agora estão desatualizados. Multiplique por 2 ou 3, né? Inflação de 10% ao mês durante 2 anos, aí imagina, né? Pois bem, 120 reais para ter esse número, 250 para ter esse, 1.500 para ter esse, veja, custou caro ter mais uma casa depois da vírgula, 6.000 para ter esse, 15.000, e agora já vou ter que hipotecar a casa, olha, ó, 300.000 para poder ler esse número aqui. Então custa caro esse número e você não pode pegar ele gratuitamente lá da calculadora, não é? Então é por isso que quando a gente faz operações considerando os algarismos significativos, temos que levar algumas coisas em conta. 1 de fato é igual a 1, mas 1 não é 1,0. Esse número custa mais caro do que esse, não é? 1,00, por sua vez, obviamente, é igual a 1,00. Veja que 001 é igual a 1. Esses zeros aqui não custam nada, né? Um zero à esquerda, mas um zero à direita custa, né? Então eu não posso amputá-lo ali. Eu posso reescrever 100 como sendo 1,00, mantenho o número de algarismos significativos, não ganhei nem perdi dinheiro fazendo isso, né?
Então, mas 100 não é 1 vezes 10 na 2, é 1,00 vezes 10 na 2, porque eu conheço esses números aqui, né? Quando eu escrevo assim, eu não tenho certeza desses números. Pode ser 99, pode ser 101, pode ser 97, eu não sei. Então, veja, por exemplo, esse número aqui tem 10 algarismos significativos. Tanto faz se eu acrescentar mais zeros à esquerda, continua com 10 algarismos significativos. Aqui ambos têm 5 e aqui ambos têm 2. Esse tem 7, esse aqui só tem 4 e esse aqui só tem 1. E todos eles podem expressar a mesma grandeza, né? Olha, 1 quilômetro tem 1000 metros, que tem ali 1 milhão de milímetros. Tá vendo? Eu arredondei todo mundo aí. Veja só a evolução dos algarismos. Olha, em 1976, o R, né, constante geral dos gases, tinha esse valor, 6 algarismos significativos. Em 2014, já tinha 9, porque os equipamentos que medem ficaram mais precisos. Então, a gente pode medir o volume, a temperatura, por exemplo, com mais precisão, a pressão com mais precisão, e, consequentemente, teremos um R mais preciso. Olha a velocidade da luz, mesma coisa, né? De 6 pulou para 9. E o número de Avogadro, então? Em 1901, era isso. Agora, embora normalmente a gente use apenas 6,022, né? Ele tem todos esses números, são 10 algarismos em 2001. Pois bem, essa foi a nossa microaula sobre noções científicas fundamentais. Espero que vocês aproveitem bem isso e espero que vocês tenham feito aí os exercícios ao longo dessa aula. Ok? Até nosso encontro na próxima aula.